Olá! Faziam 3 anos que eu não me ouvia falar essa vinheta. Esse não é um vídeo para o mesmo canal, apesar de que é um vídeo para um canal de mesmo nome. Eu criei o Divã de Quinta em 2016. Era um projeto conjunto meu e de Matheus, que é um grande amigo e por acaso é também o meu ex-namorado. Na época, os dois passavam por muita coisa juntos e resolveu criar um canal que fosse um espaço só disso. Só para falar de saúde mental, só para se acolher, para encontrar pessoas que passassem pela mesma coisa, que a gente pudesse se sentir menos sozinho e fazer essas pessoas se sentirem menos sozinhas também. Em algum momento, o canal ele ficou muito pesado para mim. Porque apesar dele atingir o exato propósito que ele tinha, sabe? De eu me sentir menos sozinha, de eu me sentir ajudando alguém, de eu me sentir desabafando coisas que eu não sabia como falar e de alguma maneira eu achava como falar lá. Ele era também, não é que ele se tornou também um grito de socorro, sabe? Tirando a parte dos problemas pessoais da minha vida, porque o canal era uma parceria com o Matheus e o meu relacionamento terminou, e isso tornou ainda mais difícil, porque foi um término bem difícil pra gente. Mas tirando isso, era um grito de socorro pessoal, porque toda semana eu me assistia falar sobre coisas, sequencialmente, que não sumiam, sabe? Eu falava sobre ansiedade e semana após semana eu me assistia em crise. Eu me ouvia falar que eu tava em crise. Eu me ouvia falar que eu não entendia, que eu tentava aceitar meu corpo, que, sabe? Eu me ouvia falar uma sequência de coisas que não desapareciam. Eu fiz vários vídeos com o exato mesmo sentimento. E eu comecei a me questionar muito o quanto aquilo estava realmente me ajudando ou ajudando alguém, ou quanto aquilo ali estava apenas validando que eu tinha um problema, sabe? Essas semanas eu assisti um curta-metragem, se vocês quiserem, tem no YouTube, procura, que se chama A Casa dos Pequenos Cubos. É um curta francês, que é até bem famoso. E esse curta, ele conta uma historinha de um cara que vivia sozinho lá numa cidade que era feita de cubos. E essa cidade, ela começa a afundar em algum determinado momento. Então ele tá lá dentro do cubinho dele e ele acorda e a casa dele tá cheia de água. Em algum momento ele tem que subir pra cima do cubo dele e construir um novo cubo, que vai ser a nova casa dele. E aí o curta, ele vai explorando, sabe, o acesso dele aos cubos passados, ao passado dele, né, tudo que a água já tinha inundado, vai mostrando a relação dele com esse cubo que ele mora agora e vai mostrando a construção do novo cubo. Eu não sei, eu não li nada sobre, eu não sei se tem alguma coisa exatamente a ver, mas me lembrou muito o meu processo de análise. Assim que aconteceu tudo isso, do meu relacionamento acabar e de eu deixar de fazer os vídeos pro canal, eu voltei a fazer terapia, só que dessa vez eu fui pra psicanálise. Como eu falava no canal, eu já tinha feito terapia antes, mas eu fazia TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Foi útil pra mim, mas não chegou nem perto da profundidade que a psicanálise me trouxe. O meu processo de análise foi muito essa construção. Eu penso nessa inundação do cubinho lá que o curta mostra como o tempo, sabe? O tempo é uma coisa que a gente não tem controle. E em algum momento a gente vai ter que desapegar do passado para construir esse presente. E foi muito curioso a sensação de assistir esse curta, porque uma das coisas que eu pensava sempre quando eu tinha essa vontade de voltar com o canal, de produzir conteúdo pro canal, era a distância que tinha se criado entre a Iane que falava aqui nesse espaço e a pessoa que eu sou hoje, sabe? São 3 anos e meio de análise, então eu me sinto uma pessoa completamente nova, muito, muito diferente, e eu não sabia como encarar, porque a maioria das coisas que eu falei naqueles vídeos da época, eu já não concordo mais, a maioria mesmo.
Assistir esse curta me mostrou muito isso, a necessidade de encarar o seu passado como uma base para construir o seu futuro. E além disso, a necessidade de encarar aquilo como uma consolidação de quem você é hoje, sabe? O cubinho que ele constrói lá no curta, na ponta de tudo, ele tá ali em pé, né? Em cima de todas as lembranças do que ele foi antigamente. E lá ele mostra a viagem do subconsciente dele pelas memórias. E aí eu fiquei pensando que pra eu conseguir me entender e me consolidar como a pessoa que eu sou hoje, eu preciso aceitar todas as versões que eu fui no meu passado, inclusive as versões que fizeram aqueles vídeos, inclusive a versão que acreditava cegamente em coisas que eu não concordo hoje em dia. Eu acho que o processo de você realmente atingir uma autoestima, que diferente do que eu falava no meu canal quase toda semana, hoje em dia eu não acredito mais que a autoestima seja sobre a sua aparência ou sobre ser inteligente. Eu acredito que a autoestima é um processo muito mais profundo de aceitação. E eu acho que aceitar que eu fui aquilo e tá tudo bem, que eu fiz um monte de merda e que eu falei talvez um monte de coisa que eu não queria ter falado, é importante para eu aceitar que eu sou hoje o que eu sou. E que eu discordo do que eu falei porque eu enxerguei aquilo, sabe? Você só muda quando você enxerga que é necessário mudar e alguma coisa tem que dar esse estralo, né? Então, eu resolvi voltar a produzir conteúdos, eu resolvi voltar a falar sobre coisas que eu considero importante, voltar a talvez ajudar pessoas a não se sentirem sozinhas e voltar também a me sentir um pouco menos sozinha conhecendo essas pessoas. Uma coisa que eu falava muito no canal e que é uma das coisas que eu queria muito começar a desconstruir é que ansiedade é quem você é. Eu falava muito isso, que ansiedade era parte do que eu era parte da minha personalidade e que eu tinha que arranjar maneiras de conviver com ela. No TCC, na abordagem do TCC, você tem muito essa visão de partir de um comportamento que já existe e arranjar maneiras de lidar com esse comportamento racionalmente para tornar a sua existência mais confortável. Isso é muito bom, isso ajuda, é muito necessário, mas o comportamento, ele fica ali fixo, né? A ansiedade, eu tinha ansiedade como uma coisa fixa, que eu tinha que me adaptar, sabe? E hoje em dia eu não vejo mais isso. Eu acho que a ansiedade, ela é um sentimento meu, que às vezes eu tenho controle, que ele é normal, e às vezes ele foge do controle. Mas ele não é quem eu sou, sabe? Ela não é parte de mim. Ela é uma porção muito pequena que acontece, que é normalmente um sintoma de um acúmulo de coisas que eu deixei de enxergar. Normalmente ela é um sintoma de coisas que eu estou ignorando sobre mim mesma. Eu acho que meu primeiro objetivo com esse primeiro vídeo de volta é dizer para todas as pessoas que eu falei que a ansiedade é fixa, assim, e que você vai passar o resto da sua vida se adaptando a ela, que eu menti. Você não precisa, sabe? E dizer que, por mais que eu achasse que eu tinha controle, e eu conseguia manter o controle, eu conseguia fazer várias coisas na minha vida, mesmo sendo ansiosa. E eu sei que foi importante para muita gente eu ter dado minha cara ali, mostrar e motivar as pessoas a continuar tentando. Eu hoje quero dizer que, para mim, a melhor solução é que você busque se conhecer. A ansiedade, ela não precisa ser tratado só com exercício físico, exercício de respiração, com ansiolíticos. Isso ajuda, existe todo um aparato de coisas que vai te ajudar muito com a parte sintomática da ansiedade. Mas para entender o porquê que você está sentindo isso, você precisa olhar para a origem desse sentimento. Então, eu quero fazer esse primeiro vídeo convidando todo mundo a iniciar esse processo de autoajuda.
que não vai depender mais das coisas que eu falo, e sim das coisas que talvez eu desperte em você, para que você consiga olhar para dentro de si e perceber como é que as coisas funcionam. Porque apesar da gente poder se conectar e ter essa empatia de sentir a mesma coisa que o outro, passar pela mesma experiência que o outro, sabe, ter crises de ansiedade de maneira parecida, ter os exatos mesmos sintomas, não significa que você tenha que ter a mesma solução, porque a origem daquela crise de ansiedade pode ser muito diferente. Então existe esse olhar que só quem tem e quem passa pode dar a si mesmo, sabe? Eu quero, a partir de agora, instigar esse olhar da autoestima como esse local de acolhimento próprio, né? De autoestima mesmo, de se estimar, de se gostar, de se dar carinho. E é isso. Eu espero conseguir manter isso aqui alimentado. Eu tô tentando aos poucos ter algumas ideias, mas estou muito feliz. Espero que as pessoas que na época me acompanhavam me deem algum retorno. Beijos!